Olá, bom dia. Essa aula se trata de iluminismo, é a nossa primeira aula, na verdade, no ano, né? E esse conteúdo aqui a gente está fazendo ainda o resumo em relação ao conteúdo do ano anterior, né? Na verdade, a gente ainda está reforçando, né? Os conteúdos que foram passados. Então a gente está dando uma repassada aí, uma repaginada, né? No conteúdo sobre iluminismo. Então eu vou trabalhando com vocês esse resumo que está aparecendo na tela, né? Vou repassar isso aqui também depois para vocês no Classroom e também vou passando, né, uma leitura aqui sobre algumas explicações no conteúdo que foi divulgado pelo Aplique-se, né? Pelo aplicativo do Estado. Bom, então para a gente começar, vamos entender o iluminismo, né, na sua essência. Para a gente poder entender o que foi o iluminismo, que foi uma filosofia, né, que influenciou a área da ciência, uma nova forma de pensar o mundo, né, a área das artes também, né, no modo de agir político, no modo de agir científico também, trouxeram bastante modificações no cenário a princípio europeu, né, e também, né, inicialmente na França. Esse pensamento ali, por volta do século XVII, século XVIII, né, mais tarde vai culminar, né, na Revolução Francesa e também numa aversão ao que a gente chama de antigo regime, né? Então, para a gente poder entender, né, o iluminismo, a gente precisa entender o que é razão, né? E a razão, nesse caso aqui, ela significa um contexto racional, ou seja, do ser humano ele abandonar o pensamento aliado à fé, né? Que a Igreja Católica até então predominava esse pensamento, né? Uma instituição secular, onde você tem milênios de história e o pensamento baseado na fé, né? Tudo que acontecia na nossa vida era baseado nas discussões em Deus. Ah, se eu conseguir algo é porque Deus quis, né? Esse pensamento baseado na fé não tinha um fundamento, né, mais profundo, baseado no pensamento do ser humano, na crítica, né? Baseada do ser humano ao que estava à sua volta, né? Ao que acontecia, né? Então, o pensamento racional ele vai começar a ser utilizado para explicar o que está à volta do ser humano, né? A gente está falando então de um movimento filosófico científico, né, do século XVIII, e algumas características dele, né, como já mostra aqui. São novas formas de compreender o mundo, baseado na razão, na ciência e na liberdade. E quando a gente fala liberdade aqui, é a liberdade de agir, é a liberdade de pensar, tem a ver também com a área da economia, o liberalismo econômico, que a gente vai aprofundar isso mais tarde, né? Que seria a ideia de livre comércio, né? E esse livre comércio está começando a conquistar as sociedades, né, europeias, até por meio dos interesses da burguesia, né, que não queria mais se ver controlada por meio do mercantilismo. O mercantilismo é um sistema econômico, né, que os estados praticavam para poder acumular capital, só que quem acumulava esse capital era o Estado, que em 99% das situações era representado por uma monarquia. E essa monarquia também, em grande parte, ela tinha uma característica absolutista, né? Ou seja, o Estado, né, era totalmente representado pela figura da monarquia. Não existia poderes divididos, né? Os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, ficava na mão do Estado representado pela monarquia. Ele era o executor das leis, quem criava as leis e quem julgava também, né? Tudo que estava à sua volta, né? E quando a gente fala à sua volta, são seus domínios que eram vastos, tá bom? Foi um movimento plural, né, difundido pela burguesia, como eu já falei, né, entre os séculos 17 e 18. A burguesia, inclusive, ela financiava esses pensadores, né, dava abrigo mesmo em até algumas das situações. Então, elas que financiavam esses pensadores, né, esses filósofos iluministas que a gente vai começar a trazer para cá. Então, nas críticas, né, ao antigo regime, que era baseado no absolutismo, no mercantilismo, falta de liberdade, né, uso da fé para poder dar respostas sobre as coisas do mundo. Também fazia crítica ao poder da igreja, à sociedade estamental, né, que era aquela sociedade estratificada, né, socialmente, bem definida e fechada,
você nascia camponês, você ia morrer camponês, não tinha como ascender socialmente, né? Então você era nobre, você já nascia cheio de privilégios. E também uma crítica ao irracionalismo, né? Ou seja, a não utilização da razão para explicar tudo à sua volta. O pensamento, né, medieval ainda estava muito forte, né, nos diversos cientistas e filósofos, né, do século XVII. E também aconteceu o que a gente chama de revolução científica, né? O que foi essa revolução científica? Foi toda uma conclusão, né, dentro de um contexto histórico que fez com que o modo de pensar, o modo da gente encarar as coisas fosse modificado, né? Então a gente tem aqui, ó, como aparece na imagem para vocês, descoberta do Novo Mundo. Gente, a descoberta do Novo Mundo, né, que seria a chegada dos europeus à América, foi um acontecimento muito estrondoso naquele momento, né? Se a gente for pensar aí, em 1492, né, há pouco mais de 500 anos atrás, o choque de sociedades diferentes uma da outra, flora, fauna, povos, etnias, todo esse choque, né, fez com que novos pensamentos, novas descobertas também fossem trazidas, né? Então isso já era uma nova forma de discutir a vida, né, e as sociedades, os povos, né? Você trazia novidades para a área das ciências, para a área da política, enfim, da área das culturas. O ser humano, né, que foi valorizado desde o Renascimento, que ele tinha sido esquecido aí durante um bom tempo pela igreja, né, já que a igreja valorizava a fé, valorizava Deus, valorizava o espiritualismo, né? Então, essa compreensão do ser humano está no centro das coisas, né, centro difusor de pensamento, né, que a gente chama também de antropocentrismo, né, ou seja, colocar o ser humano, o homem, no meio de tudo, no centro de tudo. O renascimento cultural, né, e também a reforma protestante, né, que foi aquele rompimento, né, com a fé católica feita pela igreja protestante, né, do Martinho Lutero. Isso tudo vai mudar a forma de pensar, né, e de se relacionar com o conhecimento. Então esses pensamentos todos ali que vão acontecer na Idade Moderna, né, no fim da Idade Média, já para o início da Idade Moderna, é uma transformação toda que vai dar resultado no que a gente chama de revolução científica, né? A gente pode citar, por exemplo, Isaac Newton, Galileu Galilei, Johannes Kepler, né, que são grandes cientistas que vão estar por trás desses feitos. Por exemplo, a questão do heliocentrismo, né, ou seja, de acreditar cientificamente e comprovar, né, que o Sol estava no centro de tudo, né? A igreja acreditava até então no geocentrismo, né, onde a Terra estava no centro, né, físico, no centro natural de tudo, né? No lado do pensamento, o teocentrismo era o que mandava, né? Ou seja, Deus no centro de tudo, tudo acontece porque Deus quer, né? Deus era a causa primária de todas as coisas. E aí vai começar agora a trazer também, né, romper com esse pensamento, vai trazer o antropocentrismo, já que o ser humano é quem constrói a sua vida, as suas atitudes, né? Então essa revolução científica vai trazer uma crença na razão muito grande, uma ideia de progresso também, né? E aí, como eu já falei, o heliocentrismo vão surgir, as novas leis matemáticas, né? Depois as 3 leis básicas da física, né? Descobertas e divulgadas por Isaac Newton, né? O empirismo como solução para a resposta das coisas. Empirismo significa experiência, ou seja, você começar a fazer experiências para poder trazer respostas para possíveis hipóteses e assim você ter uma resposta racional, uma resposta científica para as coisas. Ou seja, por exemplo, por que chove? Né? Ao invés de falar, igual dizia antigamente, né, que dependendo da cultura falava que era uma divindade que estava por trás daquele fenômeno da natureza, ou de repente na Igreja Católica acreditava-se que São Pedro estava regando o jardim, as flores, por meio do empirismo, por meio da experiência, vai perceber que a água, na verdade, ela tem um ciclo, né? Então, que sofre calor, né, onde vai se condensar aquele vapor d'água, vai subir e vai formar nuvens acumuladas. Nessas nuvens depois vão cair em gotículas líquidas, né, na forma da água. Então, o iluminismo ele vai trazer essa razão como única forma de resposta para o conhecimento, né?
Então, termos como racionalidade, como eu já falei, né, sobre a razão, né, baseada no empirismo, para romper principalmente também com dogmas religiosos, né, só para poder lembrar, Giordano Bruno, né, que era um cientista amigo do Galileu Galilei, os dois foram processados, né, porque eles rompiam com dogmas religiosos. O Giordano Bruno, na Inquisição, né, ele acabou não aceitando, né, a tortura da Igreja Católica e ele foi morto, né? E o Galileu Galilei, né, na última hora, ele meio que foi obrigado a repetir a frase, né, que os torturadores falavam para ele, né, mas no fim ele falava que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol, ela gira, né? Então era uma afirmação que ele mesmo sendo forçado ali obrigado a dizer o que a Igreja Católica queria, ele na verdade tinha convicção, né, das suas ideias que foram descobertas por meio da ciência, ou seja, tinha resposta científica para aquilo, tinha resposta racional para aquilo, não era uma resposta imediata feita pela Igreja, tá bom? Então a ideia de progresso, né, para trazer inclusive o sentido de desenvolvimento, né, a liberdade por meio do liberalismo, liberalismo econômico, liberalismo político, tá bom? E, né, como fala aqui no conteúdo para vocês, está falando, né, por combater os dogmas religiosos e fortalecerem a ideia de conhecimento, pesquisa e teria razão como valor fundamental, é que foi se formando na sociedade um processo de laicização. Nossa, laicização. Palavra difícil, né? Mas nada mais, nada menos é do que transformar o Estado laico, o pensamento laico, ou seja, o pensamento do Estado, o pensamento das pessoas, afastado da ideia religiosa e alinhado com o pensamento científico, racional, né? As ideias também, né, que foram divulgadas inclusive por eles, são resumidas em três, né, que vão trazer na Revolução Francesa, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Vou explicar rapidamente o que significa cada um. A igualdade seria todos nascerem iguais perante a lei, todos serem tratados iguais perante a lei. A gente sabe que a monarquia ela tinha privilégios, então ela era tratada de forma diferente das demais classes, né, dos demais estados, né, sociais, estamentos sociais. A liberdade era a liberdade política, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento e também liberalismo econômico, liberdade econômica, livre comércio, poder comercializar sem controle do Estado. E a ideia de fraternidade é a ideia de nacionalismo, a ideia de nacionalidade, a ideia de nação, de construção de características em comum que vão transformar pessoas identificadas uma com a outra sob a mesma bandeira. Né? Então esses pensamentos vão, né, se intensificar por meio de pensadores, né, que a gente chama, né, do iluminismo. Aí nós temos o Diderot, né? O Diderot viveu de 1713 a 1784, né? E a sua importância foi a construção da enciclopédia, né? Aí no resumo aqui, né, ele é tanto Diderot, né, quanto o D'Alembert, na verdade, o D'Alembert ele é meio que era um amigo, né, companheiro ali de pensamento do Diderot, então os dois organizaram e finalizaram a obra, né, Enciclopédia, que seria uma espécie de primeira enciclopédia do mundo, né, que disseminou a filosofia iluminista por toda a Europa, né? Ambos negavam a influência de Deus sobre o destino dos homens e também acreditavam que qualquer forma de religião causava um desequilíbrio na sociedade, né? O pensamento, né, o nome do título oficial dessa obra é Enciclopédia ou Dicionário da Razão, né, e das Ciências, e das Artes e dos Métodos, né? É um compêndio, né, de científico, de ciência muito importante, né? Hoje a gente traz o nome enciclopédia para qualquer coisa que reúna informações totais sobre alguma coisa, né? Você tem enciclopédia de mapas, enciclopédia política, né? E por aí vai. Deixa eu ver outros aqui, filósofos. Deixa eu só diminuir aqui. Aqui nós temos outros, né? Aí nós temos
o Voltaire, viveu de 1694 a 1778. Voltaire, francês, né, assim como Diderot e D'Alembert também, defendeu o despotismo esclarecido, a liberdade e a propriedade privada. Criticava o fanatismo e a superstição, além de contribuir com o desenvolvimento da ciência histórica. Então vamos lá. Primeiro, despotismo. Despotismo, ser um déspota, significa tirania, né? Então ele defendia a ideia que se existissem tiranos, que se existissem déspotas, no caso, né, que fossem pessoas ditadoras, ditatoriais, que eles pudessem ser esclarecidos no pensamento iluminista, trazendo pelo menos a liberdade e o direito à propriedade privada. Outra coisa muito importante aí que a burguesia queria por trás do iluminismo, porque a propriedade até então não era privada. A propriedade ela pertencia ao Estado, à monarquia. Então, se você, por exemplo, fosse um camponês e utilizasse um pedaço de terra, aquela terra, na verdade, ali poderia ser tomada a qualquer momento pelo monarca, pela monarquia, tá bom? Então criticava também, né, o fanatismo, a superstição, até porque são pensamentos que estão distantes da razão, né? Pensamento que está distante da utilização do pensamento racional. Depois nós temos Montesquieu, né? Mais outro francês. O Montesquieu ele é importante, né, porque ele trouxe na obra do Espírito das Leis, né, a divisão, né, do Estado, dos três poderes, que inclusive a gente tem no Brasil e nas repúblicas pelo mundo, né, toda república ela precisa ter um papel democrático alinhado com três poderes bem divididos e com poderes iguais, né, que seria o poder executivo, né, representado por presidentes, prefeitos, governadores, ministros, secretarias, o poder legislativo, que é representado por câmaras de vereadores, câmaras legislativas estaduais, a Câmara Federal, né, a Câmara do Deputado Federal, estou dando exemplo aqui do Brasil, tá? Os senadores também, a Câmara do Senado, né, esse é o poder legislativo, e o poder judiciário por meio dos tribunais, né, desde o STF, que é a maior instância, né, federal, né, o Supremo Tribunal Federal, até aos tribunais superiores, né, os TJs e os tribunais regionais, né, Tribunal Eleitoral, Tribunal do Trabalho e por aí vai, tá? O poder executivo, ele executa as leis, de fato é quem faz o governo agir. No poder legislativo você tem a criação, a elaboração, discussão das leis. E o Poder Judiciário fiscaliza se essas leis estão sendo cumpridas, se está sendo tudo organizado bem direitinho, né? Então, Montesquieu ele trouxe essa ideia de poder executivo, legislativo e judiciário para serem independentes e autônomos um do outro, e todos os modelos republicanos vão se espelhar, né, nesse modelo aí desse pensamento do Montesquieu, que foi utilizado na Revolução Francesa, que a gente vai ver mais para frente, tá? E que foi aí utilizado também em todas as repúblicas posteriores. Depois nós temos aqui Jean-Jacques Rousseau, né? Buscava entender o que o homem deveria fazer para eliminar os males da vida social e elaborou a obra do contrato social, que defendeu a liberdade e soberania de cada indivíduo, né? O contrato social seria, na verdade, uma forma de você meio que se organizar, né? Aceitando o governante, né, para poder governar a todos de forma igual, né, utilizando das leis. Então esse pensamento, né, iluminista, aqui no material lá do Aplique-se, ainda tem o John Locke aqui, né, que é um filósofo iluminista, né, mas ele é inglês, que ele é conhecido como o pai do liberalismo, né, e o fundador do empirismo, defendia a liberdade de expressão, não acreditava, né, que Deus tinha o controle sobre o destino dos homens. Então percebam, né, como é que isso é importante aí nesse pensamento do iluminismo, né, a questão do rompimento com a fé, com Deus, né, para poder utilizar o homem e o seu pensamento racional. Bom, então vamos para o despotismo esclarecido, né? Aí aqui na explicação, ideias iluministas chegaram a influenciar alguns monarcas, os quais realizaram determinadas reformas para modernizar o aparelho estatal, fortalecendo o Estado e o próprio poder, sem abdicar das tradições absolutistas.
Então, o que era o despotismo esclarecido? Foram monarcas absolutistas, né, que se utilizavam da política mercantilista, de um poder praticamente ditatorial, né, onde o Estado inteiro ficava na mão desses monarcas, né, e aí eles utilizaram algumas ideias iluministas para poder fortalecer o poder deles, né, porque eles não deixaram de ser monarcas, trouxeram algumas reformas na forma de pensar nos seus estados, na economia, né? Ou seja, reformaram o Estado em algumas coisas, mas não abandonaram as tradições absolutistas. Aí nós temos alguns exemplos. Nós temos Frederico II da Prússia, foi um dos maiores déspotas esclarecidos, né? Ou seja, um dos maiores tiranos, né? Que utilizaram do iluminismo. Ele hospedou, né, o Diderot e o D'Alembert, que foram perseguidos na França por causa do pensamento deles iluministas, né? Modernizou a capital Berlim e gerou desenvolvimento econômico. Nós temos José II da Áustria, institucionalizou a tolerância religiosa e extinguiu a servidão. Então, né, ou seja, ele permitiu que dentro da Áustria outros cultos, sem ser só o culto católico, né, e também, né, acabou com a servidão, ou seja, aquele sistema baseado lá no feudalismo de séculos atrás, né, onde existiam servos que eram presos à terra. Catarina II da Rússia contribuiu para o desenvolvimento da indústria metalúrgica, né, interessante a gente salientar isso, porque a metalurgia, né, e a industrialização da Rússia, ela só vai ser bem tardia em relação aos outros países europeus, né, mas mesmo assim já no governo dela ela já trouxe algum princípio ali, um surto, né, que a gente chama de industrialização. E também tem o exemplo do Marquês de Pombal, né, que ele foi primeiro-ministro de Portugal, incentivou a expansão do comércio, da marinha, concentrou o poder da coroa, né, que centralizou cada vez mais, né, o poder absolutista da coroa portuguesa, e no Brasil, né, teve maior controle econômico. Ele, inclusive, governou o Brasil, né, no final do século XVIII, né, acho que na segunda metade do século XVIII. O Marquês de Pombal foi importante também porque ele ajudou na reconstrução de Lisboa, depois que teve um terremoto, né, e acabou pegando o incêndio lá e destruindo boa parte da capital. Ele também que trouxe bastante ideias econômicas, né, para poder auxiliar ali na reconstrução da capital e também modernizou muito o aparato, né, político e econômico que existia no Brasil, até então colônia de Portugal. Então, em suma, né, o que a gente pode falar, né, sobre o iluminismo, essa doutrina aí filosófica, né, que influenciou as ciências, a razão, trouxe uma nova forma de pensar, vai trazer muitas mudanças para o mundo, principalmente na França, com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, e também vai depois influenciar o pensamento republicano, que vai começar, né, a inflamar o mundo também, que vai chegar não só na Europa, mas também vai chegar nas Américas, né, inclusive ao Brasil, né, que vai ter uma proclamação de república muito tardia ainda, somente no final do século XIX. Beleza? Então a gente vai fechar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.